Ô Lana, eu sei que você quer repercutir aqui a fala do Fux, né? Mas a gente está aí com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, né? Investimentos, aí anunciando investimentos em ferrovias, o presidente Jair Bolsonaro participando também de uma cerimônia em Brasília. Maria, a gente tem lá o som? A gente brinca que a hora do Bastidores do Poder é a hora das entrevistas coletivas, de todas as cerimônias, dos anúncios importantes em Brasília. Eles guardam para aparecer tudo aqui combinado. No Bastidores. Tudo combinado. Então vamos acompanhar um pouquinho a fala agora do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, direto de Brasília. Programa de concessões de infraestrutura do mundo. Não há no mundo coisa parecida. Fizemos 74 leilões de ativos de infraestrutura só no Ministério da Infraestrutura, fora aqueles realizados pelo Ministério de Minas e Energia, né, os leilões de saneamento realizados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, com apoio e estruturação do BNDES. Teremos outro agora no Amapá, fora os leilões de óleo e gás realizados pelo Ministério de Minas e Energia. A gente às vezes fica com um pouquinho de inveja, né, quando a gente fala lá do americano, pacote de 1 tri, pacote de 2 tri, mas se a gente somar o que está sendo feito, são 250 bi só no setor de transportes, são mais de 500 bi no setor de óleo e gás, vão ser mais de 400, 500 bi no setor de saneamento, mais alguns algumas centenas de bi no setor de energia, a gente já passou de 1 trilhão. Ministro Tarcísio de Freitas, né, Cláudio Lana, anunciando esse programa Pró-Trilhos, né, visando expandir, modernizar a parte da malha ferroviária mesmo do Brasil aí, por meio de projetos custeados pelo novo regime de operação, né? Então tá aí o Tarcísio de Freitas detalhando aí esses investimentos do governo, né? Junto com a iniciativa privada, o ministro falando que era um desafio trazer a iniciativa privada para a melhoria desses investimentos em ferrovias. A gente consegue aqui acompanhando mais um trechinho da fala do ministro da Infraestrutura nesse evento, nesse anúncio em Brasília. O Barão de Mauá, que conseguiu a primeira autorização para fazer uma ferrovia. Passamos por um segundo ciclo, que foi o ciclo da encampação, da tomada dessas ferrovias pelo Estado. Isso aconteceu depois da crise de 29, as ferrovias ficaram endividadas, basicamente todas se dedicavam ao transporte de café e acabaram sendo tomadas pelo Estado. Em 57, tivemos a criação da Rede Ferroviária Federal. E as dívidas foram se acumulando, até que elas se tornaram insuportáveis. E aí veio o terceiro ciclo da nossa história, com a cisão da malha da rede ferroviária e a transferência desses ativos para a iniciativa privada. Naquela época, se transferiu a malha da rede da maneira que era possível. Os concessionários não tinham obrigação de fazer investimento, estes caberiam ao Estado. Eles iam gerir as ferrovias e tinham metas para cumprir relacionadas à capacidade e à redução de acidentes. Bom, tá aí, a gente acompanhou um trechinho ao vivo, né, desse anúncio do ministro Tarcísio de Freitas. Interessante. Diga, Cláudio. É interessante, sabe, Danilo, que a gente, no Jornal Gente, quando entrevistamos o ministro Tarcísio, eu fiz exatamente essa pergunta, né? Como é que o Brasil, né, nunca investe para valer em ferrovias? E eu digo assim, em transporte de pessoas por ferrovias, né? Tem nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Nas cidades da grande São Paulo, são todas bem servidas ou pelo menos servidas de rodovias de ferrovias que são muito utilizadas, mas o resto do país, se você quiser sair de trem de Brasília para o Rio de Janeiro, para São Paulo, não tem. Vai para Belo Horizonte, não tem. Agora que está rolando um trem aqui de Brasília para uma cidade de Goiás, isso é o começo de uma ferrovia que daqui a sei lá quantos anos vai ligar a capital a Goiânia, né? Mas e a gente vai em qualquer lugar, chega nos Estados Unidos, no continente europeu, né? Todo coberto por ferrovias até, isso é uma coisa tão antiga, que são ferrovias históricas, tem passeios fantásticos, né, em locomotivas e vagões recuperados, né, todos ainda no estilo de décadas atrás, e o Brasil
marcando passo. Eu fiquei até muito desapontado durante a entrevista, porque ele ficou ali meio reticente, etc. e tal, saiu pela tangente, dizendo que o Brasil tem investido em ferrovias de transporte de carga, etc. e tal, e continua sendo esse o foco do governo, né? Quando, na verdade, deveria haver um estímulo muito forte, né? Através até de eventuais parcerias público-privadas, etc., para ampliar as ferrovias para o transporte de pessoas, né? Cadê o trem-bala, né, tão decantado desde a época da Dilma, ligando o Rio a São Paulo? Até hoje, nada, né? Absolutamente nada. É uma pena isso. Verdade, não saiu do papel essa promessa e seria uma ótima. O Brasil nunca priorizou o transporte de passageiros, infelizmente, né? As pessoas são reféns do transporte rodoviário e pouca gente consegue acessar, pelo menos no contexto que a gente vive hoje, ficar viajando de avião, né? As pessoas viajam de ônibus, viajam de carro e essas rodovias muito de qualidade terrível na maioria das vezes, né? No interior, no meu Mato Grosso do Sul, lá deu uma melhorada nos últimos anos, mas era terrível, aquela 163 ali, vixe.